Olá, você acompanha agora os principais destaques internacionais dos últimos dias. O imunizante experimental que protege contra todas as variantes da Covid está em estudo nos Estados Unidos. A estratégia dos cientistas foi criar uma composição que atacasse diretamente a proteína spike, responsável pela entrada do vírus nas células do corpo humano. Pesquisadores da Escola de Medicina da Universidade da Califórnia desenvolveram uma nova composição de imunizante contra a Covid-19 com uma formulação inédita. Em testes com ratos, a substância se mostrou eficaz para a proteção contra todas as variantes da doença e possíveis novas cepas que vierem a existir. O estudo foi publicado na revista PLOS Pathogens. A estratégia dos cientistas foi criar uma substância que atacasse diretamente a proteína spike do SARS-CoV-2, responsável pela entrada do vírus nas células do corpo humano. Até o momento, os pesquisadores afirmam que as vacinas atacam o RNA, liberado pelo vírus após a sua entrada nas células, permitindo a neutralização dos casos graves e desacelerando a pandemia. Mas agora a ideia é atingir o ponto mais eficaz para exterminar o risco do vírus. Os pesquisadores afirmam que o novo coronavírus ainda é uma ameaça global e surgiu então a necessidade de pensar em um imunizante que afete a capacidade do vírus de infectar. Os cientistas trabalham na composição de uma resposta que desarme a capacidade da proteína spike de permitir a entrada do coronavírus nas células. O grupo de pesquisadores também já estuda a possibilidade de um imunizante para ser inalado ou em cápsulas. A França vai encerrar em 1º de agosto o regime de emergência sanitária pela Covid. Com a nova regra, o governo não vai mais poder decretar medidas como impor confinamento, toque de recolher ou uso obrigatório de máscaras. A França também elimina o uso do passaporte sanitário, que permitiu o acesso de pessoas vacinadas a bares, restaurantes ou cinemas e que foi suspenso em março. A exceção permanece no caso de hospitais, centros de saúde e lares para idosos. O projeto mantém a exigência de um teste negativo de turistas maiores de 12 anos partindo de um país onde uma variante perigosa tenha sido detectada. Diferente do apresentado pelo governo aos legisladores, o texto põe fim à possibilidade de se recorrer a medidas como confinamento, toque de recolher ou uso obrigatório de máscaras para conter a pandemia. As pessoas que quiserem viajar para os territórios ultramarinos franceses também poderão ser obrigadas a apresentar um teste negativo em caso de risco de saturação dos hospitais. Os senadores, assim como os deputados no dia anterior, também aprovaram manter o registro de testes negativos até 30 de junho de 2023 e o sistema de monitoramento de infectados até 31 de janeiro próximo. E ainda falando sobre o assunto, a Organização Mundial da Saúde afirmou que ainda é muito cedo para descartar teorias sobre a origem da Covid. O anúncio veio pouco depois da divulgação de novos estudos indicando que a doença surgiu pela primeira vez em um mercado de animais na China. A Organização Mundial da Saúde manteve a cautela nesta quarta-feira sobre a origem da Covid-19. De acordo com a entidade, todas as hipóteses continuam em discussão. Desvendar o mistério da procedência do vírus SARS-CoV-2 e como começou sua disseminação entre os humanos é fundamental para evitar futuras pandemias. As principais teorias já debatidas desde que a Covid apareceu no final de 2019 defendem que o vírus passou dos morcegos a um animal intermediário e depois aos humanos, ou que teria escapado de um laboratório acidentalmente. 2 estudos revisados por especialistas e publicados na revista Science na terça-feira tendem para a teoria de que o vírus foi introduzido naturalmente através do comércio de animais do mercado de Wuhan. E falando sobre o conflito no leste europeu, a guerra na Ucrânia está afetando a produção de pasta de amendoim, que salva mais de 3 milhões de crianças na África. O conflito aumentou os preços dos alimentos que combatem a desnutrição infantil em países do continente. Sob uma acácia no norte do Quênia, atingido pela seca, crianças desnutridas se alimentam de uma pasta de amendoim rica em nutrientes, que há muito é usada para evitar a fome infantil em zonas de desastre. Esse alimento pode significar a diferença entre a vida e a morte de uma criança na devastada Marsabit,
onde trabalhadores humanitários dizem que crianças pequenas estão morrendo em condições próximas à fome. Se ficarmos sem isso, mais mortes seriam registradas muito em breve. Perdemos uma criança, na verdade, encaminhamos 4 para o hospital de referência e uma morreu. 3 sobreviveram. Isso salva vidas. Em um momento em que 1.700.000 crianças passam fome na África, o custo desses suplementos que salvam vidas está aumentando devido à guerra na Ucrânia. O conflito encarece os alimentos terapêuticos prontos para o uso, segundo o Fundo das Nações Unidas para a Infância, que compra quase 80% da oferta mundial. O Unicef prevê que até novembro o preço do alimento terá subido 16% em relação ao nível antes da guerra. Desenvolvido há um quarto de século, o produto provou ser revolucionário no tratamento da emaciação grave, uma doença mortal na qual crianças desnutridas são magras demais para a sua altura. Um pacote contém 500 calorias com vitaminas e minerais essenciais. Consumido diretamente da embalagem, o produto ajuda as crianças desnutridas a recuperarem rapidamente o peso e a energia, e não requer refrigeração nem preparo. O chefe da Agência Espacial da Rússia anunciou que o país vai deixar a Estação Espacial Internacional no fim de 2024. A estação é um símbolo do mundo pós-Guerra Fria. A informação consta em um comunicado do Kremlin sobre uma reunião do recém-nomeado chefe da Agência Espacial Russa, Yuri Borisov, e o presidente russo Vladimir Putin. É claro que cumpriremos todas as nossas obrigações com os nossos parceiros, mas a decisão de deixar a ISS após 2024 foi tomada. A retirada da Rússia seria um grande golpe para a ISS, um modelo de cooperação internacional que vigora há décadas. O anúncio ocorre no momento em que a guerra na Ucrânia estremeceu profundamente suas relações com os Estados Unidos e a Europa. A Rússia demonstrou interesse em criar sua própria estação, que vai ser a principal prioridade do Programa Espacial Nacional. O setor espacial russo é atormentado há anos pela corrupção e pela falta de inovação. E falando sobre economia, contrariando a expectativa do mercado, o PIB dos Estados Unidos recuou no segundo trimestre e o país entra agora em recessão técnica. O Produto Interno Bruto dos Estados Unidos recuou 0,9% no segundo trimestre de 2022, na comparação com o trimestre anterior. Essa é a segunda queda no ano, após a redução de 1,5% registrada nos 3 primeiros meses de 2022. De acordo com o Centro de Análises Econômicas, os números surpreenderam o mercado, que esperava por um crescimento de 0,5%. O dado é considerado preliminar e será revisado nos meses de agosto e setembro. Com o resultado de 2 recuos consecutivos, o país entra na chamada recessão técnica, já que a queda não é generalizada e nem tão significativa para a maioria dos setores. O quadro de recessão já é esperado pelo mercado por conta da desaceleração da economia no país. Afinal, o Federal Reserve tem investido em diversos aumentos na taxa básica de juros para tentar conter a maior inflação em mais de 40 anos, quando o Fed aumentou em 0,75 ponto percentual a taxa básica de juros. A expectativa agora é que, com a economia americana desacelerando, o Federal Reserve modere no ciclo de alta a fim de evitar uma piora econômica. A alta da inflação e a desaceleração nos Estados Unidos e na China levaram o Fundo Monetário Internacional a rebaixar suas perspectivas de crescimento para a economia mundial neste ano e no próximo. Já a previsão da inflação foi revisada para cima. A entidade ainda advertiu que a situação pode piorar muito. A economia global ainda está se recuperando da pandemia e da invasão da Ucrânia pela Rússia. Agora estamos enfrentando uma perspectiva sombria e incerta. O crescimento da produção global foi revisado para baixo, para 3,2% este ano e 2,9% no próximo ano, enquanto a inflação foi revisada para cima,
para 6,6% nas economias avançadas e 9,5% nas economias emergentes e em desenvolvimento. As 3 maiores economias do mundo, Estados Unidos, China e Europa, estão estagnando. Segundo o FMI, as perspectivas de crescimento caíram muito, o que pode levar a economia mundial a uma das piores recessões dos últimos 50 anos. O que mais preocupa são as consequências da guerra na Ucrânia, incluindo a possibilidade de que a Rússia corte o fornecimento de gás natural à Europa, além de um novo aumento nos preços de alimentos decorrente do efeito da guerra no fornecimento de grãos, o que pode desencadear a fome. Para o FMI, conter a inflação precisa ser a prioridade dos governos. As altas temperaturas registradas no Mediterrâneo Ocidental têm preocupado especialistas. O calor nos mares de cerca de 4 ou 5 graus acima do normal pode modificar a fauna e a flora marinha, além de provocar a migração de espécies. O alerta é do Mercator Ocean Internacional, que reúne institutos especializados em oceanografia da França, Itália, Espanha, Reino Unido e Noruega. A organização explica que em julho, desde o Mar de Baleares, na Espanha, até a Sardenha, na Itália, foram observadas temperaturas excepcionais entre 28 e 30 graus Celsius. Os níveis preocupam os especialistas, já que as altas temperaturas podem modificar a fauna e a flora marinha, além de provocar a migração de espécies para águas menos quentes. Isso também pode causar efeitos econômicos, principalmente na pesca. Para combater as ondas de calor nos mares, as emissões de gases do efeito estufa devem ser reduzidas, mas ainda que elas fossem interrompidas subitamente, os oceanos, que armazenam 90% do calor terrestre, continuariam aquecendo. Essas ondas de calor marinhas dobraram de frequência desde a década de 1980, de acordo com um relatório da ONU publicado no ano passado. Olha só essa história. Um tesouro em dólares foi encontrado enterrado em um lixão na Argentina. E a história atraiu a atenção de curiosos, mas a origem da fortuna, que pode chegar a 75 mil dólares, ainda é um mistério. Há dias, várias versões de um tesouro escondido abalam a cidade de Las Parejas, no centro da Argentina. Fala-se de mais de 75 mil dólares encontrados em um lixão a céu aberto, quando um funcionário que trabalhava no local com uma escavadeira tropeçou inesperadamente no móvel onde estavam escondidos. Cada um começou a agarrar sua parte. Era como um jogo para ver quem conseguia mais cédulas. Federico diz que ele e 5 amigos encontraram no total cerca de 10 mil dólares, mas o dinheiro não acabou por aí. Naquele dia fui eu que consegui mais dinheiro. Depois, no dia seguinte, veio um menino e conseguiu 25 mil dólares. Ele teve mais sorte do que nós. Nos últimos dias, as autoridades fecharam o acesso ao lixão. Os moradores de Las Parejas acreditam que o dinheiro deve ter pertencido a uma senhora que morreu recentemente sem deixar filhos. Os rumores é que ela tenha escondido os dólares no fundo falso de um armário, que foi parar no lixão depois que os novos moradores da casa se desfizeram do móvel. Na Argentina, sujeita a alta inflação há décadas, é comum as pessoas economizarem em dólares e os guardarem em dinheiro em suas próprias casas devido à falta de confiança nos bancos. Atualmente, um dólar equivale a cerca de 130 pesos argentinos. No Líbano, um país afundado em uma crise profunda, algumas pessoas têm presenteado outras com buquês feitos de libras libanesas e dólares norte-americanos, ao invés das tradicionais flores. Com o país afundado na crise econômica desde outubro de 2019, os libaneses encontraram uma nova alternativa para presentear com a moeda local desvalorizada a mais de 90%. A empreendedora Tamara Ariri contou que os arranjos feitos com libras libanesas e dólares servem para as pessoas gastarem menos e também para ajudarem umas às outras. Eu pensei que flores talvez não funcionassem mais por causa dos preços dos arranjos naturais, que estão mais caros. Então desenvolvi uma coisa similar às flores. Com certeza não há substituto para as flores, mas talvez é melhor do que oferecer um buquê que pode custar até 2 milhões de libras libanesas. As
As pessoas podem dar dinheiro e ajudar o outro, seja no aniversário ou em outra ocasião. Ariri acredita ainda que a ideia possa estimular as pessoas a ter o seu próprio negócio. Atualmente, cerca de 80% da população libanesa vive abaixo da linha da pobreza. E a NASA informou que as primeiras amostras vindas de Marte devem chegar na Terra em 2033. O programa quer recuperar 30 rochas do planeta vermelho. O rover Perseverance, que pousou em Marte há 1 ano e meio, tem mostrado um bom desempenho e já coletou 11 amostras de rochas. O equipamento tem capacidade para até 43 tubos de armazenamento. Mas para trazer o material coletado para a Terra, será um desafio que vai exigir várias etapas. Por isso, a Agência Espacial Americana planeja enviar para Marte 2 helicópteros e um mini-foguete, que devem auxiliar nesse transporte. As amostras serão recuperadas do Perseverance usando um braço robótico construído pela Agência Espacial Europeia e integrado a um módulo de pouso. Esse módulo deve decolar da Terra no verão de 2028 e chegar a Marte em meados de 2030. Assim que as amostras saírem de Marte, o equipamento deverá pousar no deserto de Utah, nos Estados Unidos, em 2033. E quanto você pagaria por uma jaqueta? Pois é, a jaqueta de voo utilizada pelo astronauta Buzz Aldrin foi vendida por mais de 14 milhões de reais em um leilão em Nova York. A frente da jaqueta exibe o logotipo da NASA e o emblema da missão Apollo 11, que marcou a primeira viagem do homem à Lua. O agasalho é feito com um tecido beta, um material à prova de fogo que é incorporado aos uniformes dos astronautas da Agência Espacial Americana. Neil Armstrong e Buzz Aldrin foram os primeiros humanos a pisar na Lua. Aldrin, que agora tem 92 anos, é o único sobrevivente da tripulação de 3 homens da missão. Que bacana, hein? Mas bem cara. E não temos mais tempo, essa edição fica por aqui. Mais informações ao longo da nossa programação. Obrigado pela companhia.